Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Gravado bem tarde da noite, como vocês podem perceber aqui pela iluminação. Hoje, o dia que eu estou gravando é sexta-feira. Vocês vão assistir esse vídeo aqui na segunda. E eu tive um dia extremamente fantástico. Conheci pessoas assim, ao acaso, mas eu encontrei com 3 filhos protegidos do Padre Pio, que maravilhosos. A gente parecia que se conhecia há anos e anos e anos. Eles sabem de quem eu estou falando. E foi uma tarde muito agradável, né? E aconteceu sem querer mesmo. Chega uma pessoa e diz, eu conheço o senhor pelo vídeo. Outro, eu sou filho protegido do Padre Pio. E assim foi. E eu fiquei com muita satisfação, porque o nosso apostolado com isso vai penetrando, vai avançando esse Brasil. Apesar de que nós somos um canal pequeno, perto de outros canais enormes que tem, é um canal que tem muita qualidade, que a gente procura fazer as coisas com muita qualidade, dentro das regras e dentro dos ensinamentos da Igreja Católica, né? Bom, hoje eu vou tratar o título aí não pensem que é merchandising do Ketchup Heinz. Não é. Mas o Ketchup Heinz poderia me mandar uma doação aqui, né, para a Associação Regina Fidei, por causa que aqui vai sair uma propaganda de graça de primeira, viu? Porque eu vou contar uma história aqui do Padre Pio que tem tudo a ver com o Ketchup Heinz. Então, vamos ver. Mas eu não vou fazer igual algumas televisões que o sujeito toma uma cerveja e eles pintam de preto o logotipo. Não, a história foi com Heinz, vai ser com Heinz. Então, eu gostaria de, antes disso, avisar vocês que no dia 15 de agosto, quinta-feira, será celebrada a Missa da Assunção. Por favor, Alexandre, me coloca esses dados aqui do lado, embaixo, em cima. Eu nunca sei onde ele vai fazer. Coloca aqui os dados a respeito da Assunção de Nossa Senhora e Padre Pio, rogando pelos doentes da alma e do corpo. Então é uma excelente ocasião para vocês telefonarem para a nossa centralzinha de atendimento. Eu digo centralzinha porque ela é pequenininha mesmo. E pedir para incluir os nomes dos familiares, de você mesmo, etc., que tenham familiares doentes e tudo mais. Os filhos protegidos do Padre Pio não precisam fazer isso, porque eles já têm acesso à capela e eles podem fazer lá mesmo, escrever tudo que querem, pedir as graças que querem. Aqueles que não são filhos protegidos têm que telefonar para esse telefone 0800 006 1223 para pedir então para serem incluídos na missa, tá bom? Isso vamos aproveitar, Missa da Assunção de Nossa Senhora e Padre Pio, rogando pelos doentes da alma e do corpo, tá certo? Outra coisa que eu queria avisar, agora mesmo eu estava trocando algumas mensagens aqui com a nossa diretora de operações, e eu falei, me diga uma coisa, como é que está o atendimento das pessoas? Eu vejo muita gente reclamando, às vezes, nos comentários, não recebi isso, não recebi aquilo. Ela falou, olha, é impressionante, o nosso atendimento está espetacular, as pessoas que trabalham nisso trabalham com muita seriedade, eu pessoalmente supervisiono isso. Ela falou, acontece o seguinte, às vezes é culpa do correio, mas às vezes não é culpa do correio, é que a pessoa, na hora de se cadastrar, na hora de dar o nome, endereço, etc., colocam alguns dados errados. Então, por exemplo, a pessoa põe lá a Rua Tabapuã e coloca o CEP da rua, da Avenida Vereador José Diniz, por exemplo, né? Eu estou falando de nomes assim de lugar que está perto aqui. O que vai acontecer? Não vai chegar, né? Então tem que ser nome certinho, endereço certinho, nome da rua, etc. Tem que ter depois... deixa eu desligar meu celular que eu esqueci, né? É que eu estava conversando justamente sobre essa questão de nós pronto. De nós... não sei o que está acontecendo. Bom, vai ficar assim.
As pessoas então reclamam e muitas vezes a culpa não é nossa. Então, por favor, e quando se vai averiguar, falta um número, falta um andar, falta um, sei lá, um conjunto em uma sala. É uma confusão esse negócio aí. Então nós precisamos, de fato, tomar muito cuidado na hora de vocês fazerem o pedido, se cadastrarem. E isso vai ficar mais importante ainda daqui uma semana, que eu vou ter um presente muito especial para todos os que telefonarem. É um presente muito especial, nem sei, é tão lindo o presente, é tão lindo. E ele vai ser distribuído gratuitamente. E que eu vou até ficar com medo, nem sei como é que eu vou fazer, porque a nossa central telefônica vai arrebentar, né? E fica muita gente na fila de espera e isso aí vai gastando, porque é um 0800, então a gente vai pagando a conta. Mas enfim, vamos fazer isso porque realmente faz parte de um projeto importante nosso. Vocês já sabem mais ou menos, mas eu vou dar os detalhes na frente. Mas vamos contar então a história. Antes de mais nada, não deixe de curtir, de compartilhar. Quem não se inscreveu até hoje, inscreva-se, acione o sininho, seu nome vai entrar na primeira missa, na missa da próxima quinta-feira, que inclusive já é a Assunção de Nossa Senhora. Olha só que coisa fenomenal, um cliquezinho. E outro, você também espalha para os seus amigos, dizendo, olha, inscreva-se logo nesse canal para o seu nome entrar na missa da Assunção de Nossa Senhora. A gente pode fazer isso, né? Mesmo que o seu amigo não assista o vídeo inteiro, mas ele se inscreve, uma hora ele vai acabar ouvindo o nosso vídeo, vai acabar ouvindo uma bela história do Padre Pio, que a gente sempre procura separar, e vai, com isso, pode se tornando devoto do Padre Pio. Bom, vamos lá, o Padre Pio. Essa é uma história que foi tirada de um site americano, né, e que é um relatório a respeito de um engenheiro agrônomo, que vocês vão ver. Eu vou ler aqui a coisa de um milagre que aconteceu com o Padre Pio, impressionante. No outubro de 1955, Cecil Humphrey Smith, um inglês, eu falei americano, mas é um inglês, convertido à Igreja Católica, foi representante do controle de qualidade da H.J. Heinz Company. Ele era do controle de qualidade. Ele foi enviado à Itália e foi responsável pelos campos de tomate no Vale do Pó, que é a região que fica entre os Alpes e os Apeninos, né? Era seu serviço determinar, estou fazendo propaganda da Heinz aqui. Pessoal, olha só, eu vou ler aqui todo o procedimento para se fazer um ketchup. Vocês deviam ajudar o Padre Pio, viu? Vocês deviam. Se alguém conhecer alguém da Heinz, manda para eles lá, fala, olha, ajuda lá a campanha do Padre Pio. O Padre Pio já ajudou vocês. Bom, mas vamos lá. Era seu serviço determinar se as plantações condiziam com os rígidos padrões da Heinz e seu aval era necessário antes de que qualquer fruto ou concentrado pudesse ser enviado à Inglaterra. Olha que colosso, hein? Então, os tomates eram extremamente analisados e tal. Parabéns aí para a Heinz. Quando o fazendeiro notificava a Heinz que sua plantação estava pronta, ela tinha que ser inspecionada imediatamente por uma decisão acerca de sua aceitabilidade, não era qualquer tomate. Como muitos dos seus colegas, Cecil tinha que cobrir sozinho uma área extensa do vale, e na noite de 24 de setembro, ele voltou extremamente cansado após trabalhar longos dias dormindo muito pouco. Mas então, uma chamada apareceu de um fazendeiro que insistiu em ter sua plantação inspecionada imediatamente antes que a chuva começasse, né? Porque a chuva começando iam rachar os tomates, né? E o fazendeiro ele queria vender a plantação dele para a Heinz. Bom, relutantemente ele entrou no carro e começou uma longa jornada nas rodovias do interior que foram negligenciadas por 10 anos desde o fim da guerra, ou seja, eram estradas péssimas, estavam horríveis naquela época, 10 anos depois da guerra, né? Infelizmente a chuva voltou e ele foi forçado a rejeitar a plantação para o grande desalento do fazendeiro e sua esposa,
que estavam em prantos. Imagina, né? O fazendeiro dependia disso, dependia desse comércio, dessa venda. Ele sentiu pena deles, mas não havia nada que ele pudesse fazer, pois a chuva implacável causara rachaduras nos tomates, de onde surgiriam fungos em breve e, se aprovados, teriam sido rejeitados. Olha a qualidade aí, hein? Parabéns, Heinz. Eu acho que agora eu vou ficar até mais confiante de consumir o ketchup da Heinz. Imagino que os outros produtos também sejam cuidados assim, né? E imagino que a Heinz vai ajudar a Regina Fitter. Atenção, hein? Bom, retornando tarde da noite, desesperado por um tão merecido sono, tudo o que queria fazer agora era voltar ao seu quarto do hotel. Foi então que aconteceu um acidente. Enquanto estava dirigindo, ele cochilou momentaneamente e quando acordou, ele pisou no acelerador. Olha que barbaridade, gente. Como o carro disparou para frente, ele viu o farol de uma moto vindo em sua direção. Desviando para não bater, ele colidiu com uma ponte dividindo seu carro em dois. De acordo com Cecil, naquele momento eu tive o que hoje é chamado de experiência fora do corpo. Olha que... vocês vão ver essa história aqui, coisa tremenda. O tanque de combustível aterrissou a 4,5 metros do foco dos destroços. E Cecil, olhando a cena, podia ver seu corpo estendido ao lado do tanque. Era noite, numa estrada no meio do mato, numa região onde passam poucos automóveis. De repente, um carro veio, mas passou direto. O segundo fez o mesmo. Quer dizer, é uma coisa tremenda. Finalmente, um terceiro carro aproximou-se. Né? Por que os outros não pararam? Será que eles não viram? Né? Que mistério é esse? Mas esse carro aqui que parou é que vai entrar na história do Cecil. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele, mas vai assim mesmo até o fim. Finalmente, um terceiro carro aproximou-se. Nessa hora, Cecil estava tendo uma experiência de quase morte, na qual ele entrava num longo túnel e foi arrastado por uma luz celestial. Eu sabia que tudo ficaria bem quando eu alcançasse a luz, comentou Cecil. Mas quando o terceiro carro passou e parou, Cecil parecia encontrar-se novamente em seu corpo. Ele ouviu 2 homens e uma mulher debaterem o que deveriam fazer e finalmente decidiram levá-lo ao hospital mais próximo. Assim que eles o pegaram, saiu de seu corpo novamente e se viu no banco de trás do carro, sua cabeça recostada no colo da mulher sobre um jornal. Cecil podia ver o carro durante todo o trajeto para o hospital. Foi como se estivesse viajando logo atrás e por cima do carro, durante todo o caminho, indo cada vez mais rápido. Olha que coisa impressionante. Eu já vi várias histórias de gente assim, que quando estão próximas da morte, acontecem uns fenômenos desses. No hospital de Piacenza, ele percebeu que estava sendo levado em uma maca pelo corredor. Pôde sentir sua cabeça e o corpo sendo examinados por um médico e então um lençol foi posto sobre sua cabeça e a maca foi levada para um quarto. Olha lá, será que ele já tinha morrido? Será que ele já estava se vendo morto? Como será que é isso? Ele não tinha ideia de quanto tempo havia passado antes de acordar no leito do hospital, depois que foi descoberto que ainda estava vivo. Olha lá, seu crânio estava rachado, um ombro quebrado, clavícula fraturada, vértebra rachada, costelas, cotovelo, joelho e calcanhar quebrados ou seriamente machucados. Eu estava lascado, disse mais tarde Cecil. Enquanto estava deitado na cama, e agora, atenção, minha gente, a porta se abriu e um frade franciscano barbado entrou. Quem será que é, hein? Ele está pequenininho aqui, né? Longe. Quem será que era? Sentou-se ao lado de Cecil e começou a ajudá-lo, melhor dizendo, a forçá-lo a fazer uma boa confissão. Ele era meio bruto às vezes, quer dizer, ele queria salvar aquela alma de qualquer jeito. Quando Cecil não conseguia se lembrar de algo, o padre dizia o que era, relembrando isso e aquilo de pecado na vida dele. A confissão prosseguia e Cecil teve que admitir
que o Frei parecia conhecê-lo melhor do que ele mesmo. Característica de Santo Padre Pio, né? Uma coisa fantástica, fantástica. Não sobrou pedra sobre pedra, sua vida foi minuciosamente revirada. Eu gostaria de fazer uma confissão assim, viu? Puxa vida. Eu pensei que no meu subconsciente eu já estava me incomodando com a insistência do Frei em me confessar. Antes de ir, o Frei ministrou os últimos ritos a Cecil, consistindo de absolvição, santos óleos e santa comunhão. Cecil fechou seus olhos, sentiu-se em paz, e o que ele mais lembrou desse encontro foi o belíssimo sorriso do padre. Olha que coisa bonita. Já pensou em imaginar aquele sorriso do Padre Pio que a gente vê em tantos filmes e fotos, né? Depois de uma confissão. Ah, meu Deus. Eu tenho saudades daquilo que eu não conheci. Vocês também não têm? Não é interessante? Não é? Na manhã seguinte, seu amigo próximo e colega de trabalho, o Marquês Bernardo Patrizzi, veio com um padre diocesano local que deu-lhe a comunhão novamente. Então aqui está entrando em cena um outro personagem, que é o colega de trabalho do Cecil, que era o Marquês Bernardo Patrizzi. Nos dias que se seguiram, o Marquês Bernardo conseguiu com que Cecil fosse transferido para uma clínica especializada por um tempo. E de lá, Bernardo levou-o para seu próprio palácio e propriedade próximos a Monza. Lá, deixa eu controlar o tempo aqui, tudo bem. Lá ele foi cuidado pelas duas filhas de Patrizzi e também por uma amiga da família, que nada mais era do que a princesa, que era filha do rei Humberto, último rei da Itália. Eventualmente ele foi considerado bem o suficiente para retornar ao trabalho com a corporação Heinz. Ele voltou a trabalhar. Mas logo que voltou, começou a ter tonturas e adormecer em vários horários estranhos. Começou a desmaiar, sofrer muitas quedas. O pior problema, porém, era a dor excruciante na cabeça, uma dor como 1000 brocas de dentista acertando os nervos. Sabe quando o dentista coloca aquela broca, ele afunda tanto que ele chega no nervo do dente, né, no nervo dental, uma dor lancinante que dá, se ele não estiver usando anestesia, é lancinante. Imagina 1000 brocas daquela entrando nos dentes, a dor que era uma dor tremenda. Olha o que ele diz, às vezes ele literalmente batia com a cabeça na parede, chegando a esmagar até móveis, a pessoa ficava enlouquecida. Ele foi a um hospital em Londres para tratamento que consistia em algumas dúzias de pílulas por dia. Até mesmo hipnose ele se submeteu no hospital sob a teoria de que ele recalcou a culpa por, possivelmente, ter matado alguém no acidente automobilístico. Quer dizer, ele provavelmente, os médicos não achavam outra causa, falaram, bom, é uma causa psicológica qualquer, ele deve estar no fundo do subconsciente dele, se culpando de ter matado alguém no acidente. Sua afirmação sobre o acidente, sob o efeito da hipnose, foi gravada, mas ele falou em italiano. Olha que engraçado. Quando traduzida, a hipótese do recalque tinha sido comprovada. Após mais hospitais e anos de tratamentos médicos, seu velho amigo Bernardo Patrizzi pensou que era ridículo que ele ainda estivesse sofrendo, mesmo após 7 anos do acidente de carro. Quer dizer, não é possível que esse homem ou está se culpando ou está com problema tal, já passaram-se 7 anos. 7 anos para quem tem um trauma, minha gente, não é nada, viu? Bernardo pediu a Cecil para vir com ele em uma viagem para encontrarem-se com um dos seus amigos mais próximos. Bernardo não lhe contou nada sobre esse amigo nem sobre o destino, mas falou de qualquer outro assunto possível. A viagem terminou com uma angustiante subida numa estrada em zigue-zague pela montanha no escuro. Os que vão viajar dia 22 de abril vão sentir essas curvas, essa montanha, subindo essa montanha. Os que não forem dia 22 de abril é porque bobearam,
não telefonaram logo aqui, olha, ligue aí para a nossa agência que está fazendo as peregrinações ao Padre Pio e marca logo a próxima viagem. A próxima viagem que vai ser provavelmente no mês de maio. Assim dá tempo de você se preparar, tirar passaporte, juntar dinheiro para gastar lá, comprar algumas coisas e assim por diante. Então, não esqueçam disso, né? Bom, mas enfim, vamos continuar aqui. O Cecil não estava em nenhuma peregrinação, em nenhum ônibus. Ele estava junto com o amigo dele, o Bernardo. Nesse momento, Cecil estava com dores intensas durante todo o caminho. Finalmente, eles chegaram a um pequeno hotel chamado Santa Maria delle Grazie e foram direto para a cama. Eles haviam chegado a San Giovanni Rotondo, situada no Monte Gargano. É isso aí que todos esses que vão lá, esses 45, eu creio, 40, eu creio que vão nessa primeira expedição, primeira peregrinação, a Associação Regina Fidei, em San Giovanni Rotondo. E espero que você já se prepare para a segunda, porque vendendo a segunda a gente abre a terceira. Mas tem que ser rápido o negócio, né? E não é com a associação, é com essa agência de viagem que está aqui na descrição do vídeo e que vocês falam diretamente ali com a Roseli, se acertam na questão da viagem e tudo mais, pagamento, todas essas coisas. O trajeto foi criado por nós, todo o sistema de viagem foi todo bolado por nós, de forma a produzir o máximo de benefício espiritual, inclusive, para aqueles que fizerem essa viagem. Não significa que vai ser uma viagem em retiro, que as pessoas vão só rezar. Não, vamos ver coisas bonitas, vai se comer bem, vai se dormir bem, mas nós vamos focar principalmente nos aspectos que fazem bem para a alma, principalmente São Giovanni Rotondo e Padre Pio e tudo que tem em relação a ele. Bom, cedinho de manhã, Bernardo acordou Cecil e disse que eles iam à missa. Estava nevando e extremamente frio quando chegaram, com muito custo, à igreja. Eu conheço bem aquele lugar, é fantástico. Com neve, então. Embora ainda estivesse escuro, havia uma inacreditável multidão esperando a igreja abrir as portas. Eram os famosos, aquele povaréu que ia lá, que não perdia uma missa do Padre Pio às 5 da manhã de jeito nenhum. As portas foram finalmente abertas. E aqui descreve ele, então, o que eu posso apenas escrever como um barulho de vento, muita gente andando rápido ao mesmo tempo, quando a multidão surgiu e literalmente correu para pegar os primeiros bancos. Devia ser uma coisa tremenda, né? Em sua reserva inglesa, os ingleses, como os alemães, também lembra aquela outra polonesa, a mesma coisa, ficou francês também, ficou meio assim, né? Sorte dos italianos que entravam correndo. Em sua reserva inglesa, Cecil pôs-se de lado e deixou-os passar, e por isso ficou sentado sozinho no último banco. Pois bem, eis que surgiu um velho frade para celebrar a missa. O tempo parecia desaparecer. Aí ele diz, daí em diante, tudo o que eu posso dizer é que eu me sentia testemunhando um compartilhamento completo da paixão, da crucifixão e ressurreição de Jesus. Eu fui transportado aos pés do Calvário. Meu Deus, quantos e quantos testemunhos falam a respeito dessas missas do Padre Pio. Meu Deus, como eu gostaria de assistir uma missa do Santo Padre Pio, né? Como eu tenho dificuldade de assistir celebrações aí que deturpam a missa como ela deveria ser, né? Bom, vamos para frente. Cecil parecia estar num estado de estupor quando a missa acabara. Após isso, percebeu que Bernardo o encontrou e que o estava arrastando para a sacristia. Entraram juntos com um grande número de pessoas. Cecil disse a Bernardo que esse era o padre que o havia confessado e lhe dado a comunhão, logo após a colisão. No fim da sacristia, havia um genuflexório no qual o velho frade
fazia a sua ação de graças após a missa, era o Padre Pio. Concluída, ele levantou e começou a cumprimentar um por um. Cecílio estava experimentando sua dor, estava em plena dor, e ficou perturbado ao reconhecer o padre que abraçava vivamente Bernardo. Ele se perguntava qual era a relação de Bernardo com o padre. Olha que interessante. Bernardo pediu para que Cecílio se ajoelhasse e disse ao padre que este era o inglês de quem ele, Bernardo, lhe falara. Cecílio ajoelhou-se e o velho frade, balbuciando algumas coisas, enquanto dava 3 tapinhas na fronte direita de Cecílio. A dor deixou-o imediatamente. O Padre Pio deu 3 tapinhas na fronte. Que coisa fantástica, que coisa fantástica. O padre continuou cumprimentando os outros sem olhar para trás. Ao virar-se para dar a bênção final, Cecílio estava transfixo nos olhos do Padre Pio. Levantou-se em lágrimas, em estado de grande alegria. Em todos aqueles anos que ele conheceu Bernardo, nenhuma vez ele mencionou que conhecia o Padre Pio, embora fosse seu filho espiritual e amigo próximo. Ao sair da igreja e descer a colina para o hotel, Bernardo começou a falar a Cecílio de sua sociedade com o Capuchinho e como ele foi apontado tesoureiro de suas obras de caridade. Era ele, então, que controlava toda a questão do hospital, do alívio do sofrimento e tudo mais, né? Em meio ao café da manhã, um dos frades veio correndo, dizendo que o Padre Pio queria vê-los em sua cela. Oxa, que graça, hein? Meu Deus! Retornaram ao convento e conversaram com o santo em sua cela. Vocês já pensaram o que era conversar com o Padre Pio, hein? Ele olhando, aquele olhar dele, perscrutando a sua alma, vendo você inteiramente e, ao mesmo tempo, com uma placidez, ao mesmo tempo, olhando os defeitos com justiça, mas amando a sua alma com misericórdia. Devia ser uma coisa assim, fantástica. Você consegue imaginar algo assim? Ai, ai. Naquele mesmo dia à noite, encontraram-se com ele novamente em uma espaçosa sala de visitas, junto com alguns doutores e colaboradores de seu hospital, La Casa Solievo della Sofferenza. Então, olha só, o Padre Pio fazia umas reuniões às noites com os médicos para ver o que estava acontecendo, etc. Ele era administrador do hospital mesmo. Quando as pessoas chegavam, ajoelhavam-se para cumprimentar o Padre Pio e beijar-lhe a mão. Que bonito, hein? Que bonito. Cecílio, com sua habitual reserva inglesa, inclinou-se e, talvez porque parecesse com seu velho avô, beijou o Padre Pio na testa. O Padre Pio tomou seu rosto nas mãos, né, e disse, bravo, inglês, bravo, né, enquanto dava tapinhas nas suas bochechas. Imagina o Padre Pio fazendo. Desde então, ele chamava Cecílio de l'inglese, o inglês. Você vê que ele tomou uma afeição pelo Cecílio, né, que ele tinha salvado, e que ele mais ou menos o considerava filho espiritual, pelo menos o tratava como tal aqui. Vamos continuar a leitura. Eles frequentaram essas reuniões pelos próximos 4 ou 5 dias e ficaram gravadas na memória de Cecílio. Quando as pessoas reportavam seus progressos nas obras de caridade do Padre Pio, havia uma atmosfera de calor e descontração. Com tanta coisa sendo discutida, parecia que havia durado 2, 3 horas, quando na verdade havia passado menos de meia hora. Olha só outro fenômeno, né? O Padre Pio sabia tratar de muita coisa em pouco tempo. E aí sobrava mais tempo para ele rezar, hein? Padre Pio parecia ter a habilidade de fazer o tempo render e ainda falar com várias pessoas de uma só vez. Olha que coisa impressionante. Deus dava esse dom para ele poder fazer tudo o que ele tinha que fazer, né? Vamos pedir também que o Padre Pio nos dê esse dom para a gente poder fazer muito apostolado por ele, poder falar dele, trabalhar por ele, sabe? E além de todas as nossas ocupações habituais. Para mim ele tem me dado essa graça, porque eu nunca pensei que no meio de tanto trabalho eu ia conseguir manter a regularidade gravando
esses nossos vídeos. Só pode ser ele, porque naturalmente falando, eu não teria tempo para fazer isso. É impressionante. Ele estava sempre contando coisas engraçadas, embora durante as reuniões estivesse rezando continuamente, suas mãos continuamente passando as contas do terço. A gente vê que ele era muito bem-humorado e ele transformava uma reunião de trabalho numa coisa muito leve, né? Quando falava com Cecil, era como se mais ninguém estivesse presente. Ele parecia viver em um tempo diferente, quase além do tempo. Olha o que ele fala, o Cecil. Eu realmente acredito que ele tinha habilidades extraordinárias, podendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Após as reuniões, Padre Pio participava das orações noturnas da comunidade na capela interna. A conclusão final das orações era o hino Salve Regina, Salve Rainha, era um hino a Nossa Senhora, Salve Rainha. E olha que lindo agora o que vai, e com isso eu vou terminando aqui o nosso vídeo. Ele sempre chorava durante essa oração, derramando tantas lágrimas que normalmente toda a comunidade se comovia também. Porque tentem rezar uma Salve Rainha, bem devagarinho, para ver se a gente consegue entender as lágrimas do Padre Pio, né? Era um amor a Nossa Senhora. Ele nunca passou por uma imagem da Santíssima Virgem sem oferecer uma saudação à sua Mãe Celestial. E com isso, eu termino. Uma história magnífica, magnífica, e que nos deve dar confiança na hora das dificuldades, dos problemas de saúde. Por isso que nós vamos agora rezar no dia 15 a missa da Assunção de Nossa Senhora com essa intenção, para que ela cuide pela cura da alma e do corpo, né? Para que as pessoas sejam curadas. E através da intercessão do Santo Padre Pio. Isso é fundamental. E o Padre Pio, quando ele dá uma graça dessas de cura, etc., ele em geral dá também uma graça de conversão. E eu acho que é importante a gente ter isso em vista. Não sejamos egoístas, pedir para curar uma doença e não fazer nada pelo Padre Pio. Não agradecer ao Padre Pio, né? Quantas e quantas vezes a gente pede, obtém a graça, acabou. Não agradece mais. Depois leva outro apuro lá, ajoelha de novo, meu Deus, tal. Vamos fazer algo pelo Padre Pio sempre, sempre. Tá bom, pessoal? Termino aqui, deixando-os com a Ave Maria, todos, um por todos, todos por um, e também com a bênção do Padre Pio, dado pela sua própria voz. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Padre Santo